Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Guilherme De Luca, mais uma vez na sua tela, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu local de trabalho, não importa onde você estuda, para falarmos de mais um tema importante do nosso processo de execução. Nós falaremos da penhora, nós falaremos da avaliação, falaremos do depósito e falaremos da expropriação. Tudo isso será tratado ponto a ponto, item a item. Obviamente, se você ficar com alguma dúvida, você já sabe qual que é o mecanismo para tirar as suas dúvidas. Corre no meu Instagram, @profguilherme, corre no meu WhatsApp, manda lá sua mensagem, dúvida, elogio, crítica, sugestão, foto do professor, manda o que você quiser, que é o nosso canal, a nossa interligação aqui, é a nossa proximidade, é assim que eu gosto de me sentir perto de vocês. Pode me contactar, não precisa ter vergonha não. Isso aqui também, quando você mandar uma mensagem ou responder uma dúvida, no final manda um obrigado lá, porque tem uns alunos que mandam mensagem, a gente responde, ele visualiza e depois nem fala mais. Eu fico chateado quando isso acontece. Mas brincadeiras à parte, vamos tratar da nossa matéria e nós vamos começar a falar de um assunto muito importante. Nós falaremos da penhora e nós falaremos do depósito. É o primeiro item que nós vamos tratar. E a penhora, ela pode ser considerada como um ato de constrição. E a finalidade dele é justamente individualizar os bens do patrimônio do devedor que ficarão afetados ao pagamento do débito e que serão discutidos oportunamente. Diante disso, nós podemos perceber que a penhora, ela se fundamenta na ideia de um ato fundamental. Por que ele é fundamental? Porque toda e qualquer execução de quantia ou sem a qual não houve o pagamento de modo voluntário, a penhora ela faz com que possa se alcançar a satisfação do credor. Ela é um mecanismo para satisfazer a pretensão do credor. No momento que nós podemos promover a execução, o credor, já na petição inicial, ele poderá indicar os bens do devedor, ele poderá fazer essa relação de bens que ele deseja que seja penhorado. O artigo 835 do nosso CPC, você fará a leitura, ele estabelece a ordem de prioridade dos bens que poderão ser penhoráveis. Obviamente, aquele artigo ele não possui um caráter rígido. Todavia, ele é um critério que nós temos que observar e a sequência de ordens preponderantes. Haverá situações no nosso meio em que a gradação legal deverá ser posta em segundo plano, essa ordem de preferência. Quando nas circunstâncias indicarem que é mais conveniente, que é mais interessante, por exemplo, das partes levarem para o seu bom desfecho do processo. Pode-se indicar outro bem e trocar toda essa ordem que nós estamos falando. Não havendo a indicação do credor, cumprirá o oficial de justiça, munido do seu mandado, ele tem esse poder para isso, buscar os bens do devedor. E não é fácil para o oficial de justiça fazer isso, não. Tanto que o oficial de justiça buscará esses bens suficientes para garantir o débito, desde que observadas as hipóteses de bens que não poderão ser penhoráveis nos artigos 833 do nosso Código de Processo Civil e da Lei 8.009 de 1990, que também fala daquilo que não pode ser penhorável. Se o nosso credor ele não indicar e o oficial de justiça ele não localizar os bens, o juiz ele poderá, de qualquer tempo, de ofício ou a requerimento do credor, intimar o devedor para que ele proceda com essa indicação ali naquele processo. Se o devedor ele tem os bens e deixar de informar quais a ordem de preferência, isso incorrerá numa situação muito chata. Ato atentatório à dignidade da justiça. Ato atentatório implica em dizer que ele tomará uma multa. Por meio da penhora que nós estamos tratando, os bens dos devedores ou do devedor serão apreendidos e deixados sob a guarda de um depositário. Antes até tinha aquela situação de prisão do depositário fiel, que era um tema controverso, que o STF entendeu que é inconstitucional essa prisão. Enquanto não tiver ocorrido o depósito, a penhora ela não estará perfeitamente acabada. É importante que você distingua isso para a sua prova, para os seus estudos. Dessa forma, para que de fato ocorra a efetivação da penhora, o oficial de justiça ele tem o poder de solicitar, caso ele entenda ser necessário, a ordem de arrombamento para que ele possa atingir o bem, podendo inclusive que o juiz ele determine
o auxílio de força policial para o cumprimento desse ato e assim ele consiga levar o bem para ele. Ela recairá sobre tantos os bens quanto bastem para o pagamento daquele montante principal, dos juros, das custas, dos honorários advocatícios, do montante do débito. Se o bem estiver em outra comarca, nós podemos falar que haverá a expedição da carta precatória e que a penhora ela seja efetivada de fato. É isso que nós temos que levar em consideração no que diz respeito à aplicabilidade deste instituto. Resumindo tudo que eu falei, a penhora é o mesmo que o seguinte: pega-se o bem de outra pessoa que é o devedor, e esse bem será apreendido e retornará em face da execução. Obviamente que esse bem poderá ser avaliado, ele poderá ser leiloado, e inúmeras outras situações que nós vamos abordar ao longo do nosso estudo. Isso é em relação à penhora. Mas, Deluca, e no que diz respeito à avaliação dos bens? Pois bem, cumpre ao oficial de justiça, ao realizar a penhora, também promover a avaliação. Tanto que na Justiça do Trabalho, sei que não é o caso, mas só para fazer uma analogia, o cargo de oficial de justiça, lá na Justiça do Trabalho, nos concursos públicos de TRTs, é oficial de justiça avaliador. Inclusive, se você estiver estudando, vale a pena, porque ganha bem e o trabalho é muito bom. Entenda o que eu estou querendo dizer. Pois bem, voltando aqui. Quando nós falarmos, ele vai realizar a penhora e promoverá a avaliação do bem. Ele poderá se valer de todos os elementos que estão no seu alcance, como consultar informações, ele poderá consultar anúncios, poderá classificar dos jornais serem utilizados, ele poderá fazer pesquisas imobiliárias, informação com corretor, elementos trazidos pelas partes ou qualquer outro meio lícito ou idôneo para que ele possa atribuir ao valor ao bem que foi penhorado. Se ele verificar que não tem condições de fazer, porque essa avaliação ela depende de conhecimento técnico, porque ela depende de conhecimento especializado, ele fará uma informação ao juízo que então poderá nomear um perito avaliador para esse caso. Essa situação de nomear um perito para avaliar é um caso excepcional na nossa lei. Tanto que ao fazer essa informação, o oficial de justiça deve justificar piamente, claramente, evidentemente, as razões para se eximir de tal ato. Porém, haverá casos que, em razão da sua natureza ou das necessidades técnicas específicas, exigirão conhecimento de um perito. Quando possível, a avaliação que nós estamos tratando pelo oficial de justiça trará muito mais vantagem, trará muito mais ganho, muito mais benefício para o processo, visto que ganhará tempo, ganhará contenção de despesas, tudo acontecerá de modo mais célere, mais adequado. Caso aconteça a designação de perito, os honorários desses peritos serão antecipados pelo credor. O credor que tem esse papel. E, obviamente, serão incluídos nos cálculos do débito. Como não se trata propriamente de uma prova que nós estamos buscando, não é uma prova pericial, não é um dado que as partes irão formular, quesitos ou indicar assistentes técnicos, uma vez que essa análise que será feita, ela tem uma única finalidade: avaliar o bem. Esse laudo, ele terá um prazo de 10 dias para ser entregue. Se perguntar qual que é o prazo para a entrega do laudo do perito que fez a avaliação do bem, 10 dias. Você não vai errar isso na sua prova, tenho certeza. Professor, as partes poderão impugnar essa avaliação? Sim, as partes poderão impugnar essa avaliação, tanto que foi realizada pelo oficial de justiça, como aquela que também foi realizada pelo perito, que nós acabamos de mencionar. Nesse caso, cabe ao juiz decidir se ele acolherá o laudo ou não. O juiz tem essa faculdade também de aceitar ou não. Agora, se ele entender por necessário, aí sim serão solicitados as informações e esclarecimentos do avaliador, para que ele manifeste-se. Por que você avaliou dessa forma? Faltou você discorrer sobre isso. Aí pode-se constar essas informações. Professor, tem casos onde há dispensa da avaliação? Bom, eu coloquei aqui no slide da avaliação do bem, que cumpre oficial de justiça a realização da penhora e promover a avaliação. Aí, dispensa da avaliação. Olha que slide pequeno que ficou na tela, mas que trata todas as situações. Ele fala que não haverá avaliação quando uma das partes aceitar
a estimativa feita pela outra parte. Isso pode ser uma situação. Neste caso, trata-se de títulos de mercadorias que, no caso, elas têm a cotação em bolsa comprovada, desde que exista uma certidão ou também exista uma publicação oficial sobre a temática. Trata-se de títulos de dívidas públicas, de ações de sociedade, de créditos negociáveis em bolsas cujo valor será da cotação oficial do dia. Também nós temos essa situação. Os veículos automotores também se incluem aqui. Os outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisa. Tudo isso todos esses casos são as situações que dispensam a avaliação que nós estamos tratando no nosso artigo 871 do Código de Processo Civil. De Luca, tem possibilidade de acontecer uma nova avaliação? Não se fará nova avaliação dos mesmos bens, salvo se acontecer as hipóteses previstas no artigo 873 do nosso CPC. Artigo 873 ele traz as possibilidades de nova avaliação, uma vez que ficar constatado que houve erro na avaliação ou houve um dolo do avaliador, houve uma maldade, ou também se verificar posteriormente que a avaliação houve majoração ou diminuição do que realmente valeria o bem. São situações, obviamente, que envolvem maldade na avaliação ou erros que não deveriam ter acontecido. Uma outra situação, quando também houver fundada dúvida sobre o valor que foi atribuído nessa avaliação, na primeira avaliação. Nos casos que a penhora ela foi realizada a termo nos autos, como a de bens imóveis, expressa-se apenas um mandado de avaliação a ser cumprido pelo oficial de justiça. De Luca, vamos falar da nova avaliação, não se fará nova avaliação dos mesmos bens, salvo nas hipóteses do 873. E, De Luca, fala pra gente sobre intimação do executado. Pois bem, uma vez que acontece a formalização da penhora e o executado ele foi intimado, aí é necessário que para o devedor possa tomar ciência dos bens que foi penhorado, podendo inclusive apresentar e apontar equívocos nessa penhora, como constrição de bem impenhorável, ele poderá se manifestar a partir da ocorrência dessa intimação. É um fato muito importante no âmbito do nosso processo. Outras intimações. Eu coloquei para vocês que além do devedor, que nós mencionamos, deverão ser intimadas também outras pessoas que não figuram como parte na execução. E quem são essas pessoas que serão intimadas? O cônjuge, quando penhora recair sobre bem imóvel, ou direito real sobre bem imóvel. O credor, com garantia real, visto que sua função é assegurar o direito de preferência do credor, com garantia real sobre o produto da arrematação. Nós temos também a situação, deixa eu ver se eu coloquei para vocês aqui. Ah, não coloquei, mas não tem problema. Quando o titular do usufruto, uso ou habitação, quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto, ou quando for de uso ou habitação. O promitente comprador, quando nós falarmos de penhora recair sobre bens e relações em que haja promessa de compra e venda registrada. O proveniente vendedor, quando penhora recair sobre direito que foi aquisitivo ou que foi derivado de promessa de compra e venda registrada. Tudo isso será tratado. E, De Luca, o que é expropriação? Expropriação é um meio pelo qual o credor alcança a satisfação dos seus direitos na execução por quantia. Conforme eu coloquei para vocês, ela pode acontecer de 3 maneiras. Vamos lá então. Ela acontecerá com a entrega do bem ao próprio credor. Nesse caso, como pagamento total ou parcial do débito. Ela poderá acontecer com a alienação dos bens, que pode ser particular ou público, para converter o bem em pecúnia, promovendo-se o pagamento do credor, e pela apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou também de estabelecimento de outros bens. Nessa hipótese aqui nós também podemos mensurar como uma outra situação que nós estamos abordando. Obviamente que há uma ordem de preferência entre os meios de expropriação que nós estamos tratando. A princípio, deve-se verificar se há interesse na adjudicação do bem para que ela proceda. Somente se não houver, será determinada o quê?
a alienação, que poderá ser feita por iniciativa particular, se o credor dessa forma preferir, se ele assim gostar. Ou também ela poderá acontecer por meio de leilão judicial, que pode ser eletrônico ou pode ser leilão presencial, daquele do cara com martelinho lá batendo na mesa. Quem dá mais, dá-lhe uma, dou-lhe duas, acabou. A prioridade da adjudicação, ela se justifica tendo em vista a necessidade de realizar um processo sem despesas, pelo valor da avaliação. Tanto que o leilão judicial, ele exige propriamente um gasto. Por quê? Você gasta com a publicação dos editais, com as intimações, você permite que aconteça a arrematação por valor inferior da avaliação, desde que não seja vinil, que o pessoal usa, que seja aqueles valores absurdos, valores irregulares. É isso que acontece. Tudo isso no que diz respeito à adjudicação, à expropriação, perdão. Agora, em relação à adjudicação, eu queria falar para vocês o seguinte. A adjudicação, ela se fundamenta numa forma indireta de satisfação do credor. Se dá pela transferência a ele aos terceiros legitimados, da propriedade dos bens penhorados. Quando deferida ao exequente, a nossa adjudicação, ela guarda semelhança com o pagamento da dação em pagamento. Por que isso? Porque ela apropria-se do bem para o pagamento total ou parcial do débito que está sendo discutido. É isso que acontece nesse momento. No entanto, há uma distinção dela, que é a forma voluntária de cumprimento dessas obrigações que nós estamos tratando. Por quê? Ao passo que nós temos que a adjudicação é uma forma de expropriação forçada. Entenderam? Muito simples. Deluca, o que seria a alienação por iniciativa do particular? Vamos falar da alienação por iniciativa do particular. A alienação, ela será feita pelo próprio credor ou por meio de corretores que deverão ser credenciados perante a autoridade judiciária. O juiz, ele deverá, nessas situações, estabelecer as regras para a venda da coisa, a forma que haverá essa publicidade. O juiz deverá estabelecer também as regras para impor o preço mínimo, as condições de pagamento, garantias. Tudo isso, se for o caso, até mesmo a comissão que o corretor que tratará dessa situação, ele merecerá ganhar. Muito embora a lei ela não seja clara e expressa, o preço mínimo, no caso, quando nós estivermos falando da alienação, ele não poderá ser inferior, anota isso, ao da avaliação. Porém, na prática, a questão é um pouco controvertida, porque há aquelas situações que sustenta que a míngua de exigência expressa à venda, ela poderá ser feita por qualquer preço, pode-se estabelecer qualquer valor, qualquer limitação, desde que não seja aquele preço vil, aquele preço absurdo, preço irregular. Nessas situações, é papel do juiz fixar de antemão. Deluca, explica pra gente um pouquinho sobre as ocorrências de alienação em leilão judicial. Se nós tivermos adjudicação e não houve nenhum interesse em relação à venda daquele determinado objeto, nem requerimento do credor para alienação particular desse bem, aí a expropriação desse bem que foi penhorado, ela será realizada por meio de leilão judicial. Essa realização do leilão judicial acontecerá por meio de um leiloeiro público, à exceção da alienação de cargo de corretores de bolsas de valores, que é algo mais específico. Lá no nosso CPC anterior, CPC de 73, ele trazia uma distinção dos tipos de asta pública. O CPC de 73, ele falava para nós da praça e quando a expropriação envolvia bens imóveis. Ele tratava esses casos. E o leilão, quando todos os bens eram móveis. Falava de tudo isso para nós. A asta pública, no nosso atual Código de Processo Civil de 2015, ela foi substituída pelo leilão judicial. Esse leilão judicial ele abrange tanto bens imóveis como os bens móveis. E esses leilões que nós estamos tratando, eles acontecerão de duas espécies. Anota essas espécies dos leilões. Meio eletrônico ou meio presencial. Meio eletrônico ou meio presencial. O que conta nessa classificação que nós estamos falando não é o tipo do bem que está sendo leiloado, mas sim a forma pela qual o leilão ele está sendo realizado. O leilão, quando ele for realizado pelo meio eletrônico, deverá observar
todas as regras impostas pelo nosso Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e observará todas as garantias no âmbito do aspecto processual para as partes. Nós temos a situação de ampla publicidade, autenticidade e segurança. Tais esses princípios deverão ser observados em razão das regras estabelecidas na nossa legislação processual no que tange à certificação judicial. Isso nós devemos ter na nossa mente, na nossa cabeça. Agora, quando nós falarmos do leilão presencial, ele será realizado no local determinado pelo juiz, designando-se 2 datas para a sua realização. O bem será vencido para aquele que mais oferecer. O que seria isso? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais, obviamente, leva o bem. Qualquer interessado poderá participar da licitação, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, incluindo-se o próprio exequente. Ele entra nesse caso. Porém, como no direito nada é certo, tudo ele é modificado, tudo ele é mimimi, tudo ele gera problema, obviamente que nós teríamos algumas exceções. A lei exclui da licitação algumas pessoas, seja em função do papel que ela desempenha ou que desempenha no processo em razão da relação que mantém com o executado. Ou atua no processo ou tem relação com o executado. Artigo 897 do nosso CPC. Perdão, 897 do CPC não, é do Código Civil. Guilherme, tô ficando louco. Código Civil aqui que nós vamos falar. Deluca, já falamos de tudo quanto é coisa. Trata um pouquinho pra gente da arrematação. A arrematação é uma fase interessante do nosso processo. Vamos aqui. Arrematação. O bem ele será arrematado por quem mais ofereceu, ou seja, quem deu mais no leilão. Igual leilão de igreja, sabe quando leilou o frango lá? Quem dá mais? R$5, R$7, R$8. Aí fecha o frango, R$12. Ficou aquele barulho em tempão lá para vender o frango. Quem dá mais vai arrematar o bem, obviamente. Salvo nas hipóteses da oferta ser absurda, um preço muito abaixo. Tipo, uma BMW por R$100. Tem sentido, né? O preço, ele deverá ser pago de imediato pelo arrematante, salvo se houver pronunciamento judicial. No sentido contrário, o juiz pode se manifestar em outro aspecto. Mas haverá o depósito judicial ou poderá acontecer o pagamento por qualquer meio eletrônico determinado pelo magistrado. Se o arrematante for o próprio exequente, sendo ele o único credor, aí não estará obrigado a exibir o preço. Mas, se o valor da arrematação exceder o crédito, ele deverá depositar em 3 dias a diferença. Aí ele acaba sendo o devedor do seu próprio devedor. Ainda nesse caso da arrematação, é possível de se admitir a aquisição do bem penhorado em prestações, devendo nessa hipótese serem apresentadas propostas por escrito até o início do primeiro leilão. Isso pode acontecer. E se a proposta for de aquisição pelo valor da avaliação, ela acontecerá até o início do segundo leilão. E se a proposta for aquisição por valor que não seja vil, esse procedimento será regulamentado pelo artigo 895 do CPC. Muito simples, né? Muito simples nossa temática, muito simples a nossa aula. E para a gente fechar o nosso bloco com chave de ouro, sei que o pessoal aqui no estúdio adora essas questões, nós vamos resolver o quiz do Guilherme. Hoje eu falei que eu ia fazer perguntas aqui no estúdio para o pessoal que está assistindo a aula de processo civil. Todo mundo ansioso para responder, eles vão participar aqui com a gente. Vamos lá. Fundação Getúlio Vargas, TRT da 12ª Região de Santa Catarina, uma prova recente, uma prova polêmica, por sinal. Analista judiciário, oficial de justiça, avaliador federal. O que a pergunta trouxe para nós? Em asta pública designada pela 50ª Vara Civil da Comarca de Itajaí, foi feita a tentativa de venda de um automóvel penhorado e avaliado em R$6.000. Compareceu uma pessoa interessada que apresentou, antes de ser iniciado o leilão, uma proposta por escrito de pagamento em 3 parcelas de R$2.000 para arrematar o bem. Diante do que dispõe o Código de Processo Civil, é correto afirmar que a proposta não pode ser aceita porque apresentada antes do início do leilão. É viável a proposta parcelada sugerida pelo candidato à arrematação.
A C diz que não há dispositivo próprio prevendo o lance parcelado, portanto, competir ao juiz decidir. A venda judicial somente pode ser feita à vista, pela que a proposta é inaceitável. Somente pode ser aceita a proposta se as partes envolvidas no processo concordarem. Em relação a esse exercício que nós acabamos de fazer a leitura, o pedido de parcelamento ele deve acontecer sempre no prazo dos embargos de execução. O artigo 916 do nosso Código de Processo Civil diz que, no prazo para embargos, reconhecendo uma vez o crédito do exequente, o comprovado o depósito que nós estamos falando de 30% do valor em execução, além disso, acrescida de custas e de honorários dos advogados, aí sim o executado pode requerer que seja permitido o pagamento em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. No caso que nós estamos estudando, que nós fizemos a leitura do enunciado, ou seja, no caso de proposta de parcelamento em alienação judicial pelo interessado em adquirir o bem, no caso o carro, esse bem que foi penhorado, e ele querendo pagar em prestações nos termos do artigo 895 do CPC, a proposta ela conterá a oferta pelo pagamento de pelo menos 25% do valor do lance e, com isso, à vista do restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução de forma idônea, quando se tratar de imóveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. Diante de todas essas considerações que eu trago para você, é imperioso destacar que, diante da situação hipotética, é viável a proposta parcelada sugerida pelo candidato à arrematação. A resposta da nossa alternativa será a alternativa letra B. Diante do que dispõe o CPC, é correto afirmar que é viável a proposta parcelada sugerida pelo candidato à arrematação. Muito detalhe, muita informação, muitos itens que você precisa saber, que você precisa tomar um conhecimento para a sua prova, para o seu concurso. Execução é chato? Bastante. Mas você venceu. Se você está assistindo até aqui esse vídeo, é porque você superou essa parte. Conte sempre com o Deluca, conte sempre comigo. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, se houver uma alteração de lei de hoje até o dia que você assistir esse vídeo, converse lá com o Deluca. Nós vamos fazer os ajustes necessários e espero você, com toda a certeza do mundo, até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula. Forte abraço e até mais!